Olá, acadêmicos! Sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantes na nossa aula. Um é depreciação, o outro amortização e o outro, é claro, resultado de exercício ou resultado líquido de exercício. Bom, para a gente começar a nossa conversa, primeiro, o que vem a ser depreciação? Os senhores sabem, né? Nós, por exemplo, nós sofremos a ação do tempo. A cada minuto que passa ou a cada segundo que passa, nós ficamos o quê? Um pouco mais velhos, né? Ou melhor, um pouco mais experientes, essa é a grande verdade. Mas os bens de uso e consumo, todo imobilizado, todos aqueles bens que compõem o patrimônio da empresa, eles também sofrem a ação do tempo. E essa ação do tempo ela tem que ser, obviamente, contabilizada e corrigida pelo método de depreciação. E o que vem a ser a depreciação? Só para a gente entender aqui o que vem a ser a mesma. Olha só, a depreciação significa a perda de valor de bens do ativo imobilizado, né? Atualmente, parte do ativo não circulante, segundo a MP 499 de 2008, pelo decorrer do tempo de uso, desgaste ou obsolência. Isso quer dizer o quê? Que aqueles bens que a gente possui, o carro, casa, prédio, os móveis e imóveis que a empresa tem no nome dela, que compõem o patrimônio dela, com o passar do tempo ela vai perdendo o seu valor, então ela precisa ser corrigida. A correção ocorre pelo método de depreciação, para a gente saber o valor real desse bem, ok? Bom, para os senhores entenderem, no regulamento do imposto de renda, a gente fala na RIR 99, que é o decreto 3.000, tem uma tabela onde exprime certinho o percentual de depreciação para cada bem. Por exemplo, os computadores e os periféricos, a taxa é de 20% ao ano, que condiz uma vida útil de 5 anos. Veículos urbanos, 20%, veículo rural, 25%, máquinas e equipamentos, 10%, móveis e utensílios, mais 10%, edificação e benfeitoria, 4%. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser pesquisar um pouquinho mais, está toda a base legal aqui, ó. Regulamento do Imposto de Renda de 99, dos artigos 305 ao 310 e a Instrução Normativa da Secretaria e Receita e Fazenda 72 de 1984. Então, essa tabela aqui, ó, é que nós vamos utilizar para calcular a depreciação dos nossos bens, tá? Porque nela nós temos taxa e tem, obviamente, a vida útil de cada elemento no meu ativo não circulante, ou do meu imobilizado, tá? Com base, óbvio, no decreto, na regulamentação do Imposto de Renda 99, o artigo 305 ao 310, e na Instrução Normativa da Receita Federal 72 de 1984, tá bom? Então, já é um dos critérios. Bom, agora dentro da depreciação a gente tem dois métodos. A gente tem o método linear e, óbvio, o método pela soma dos dígitos. Vamos mostrar primeiro o método linear, como é que ele funciona. Olha só, então vamos lá. Ele consiste em calcular um valor fixo, anual ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciação. Então, ótimo. É o método linear, é um dos métodos mais comuns e mais utilizados no cálculo da depreciação. Até aí, ok. Bom, vamos lá. Então, o que consiste esse método? Ele consiste em o custo de aquisição, quer dizer, o valor pago desse bem, menos o valor residual. Aí vocês devem estar perguntando, Reginaldo, o que é valor residual? Bom, o valor residual é o seguinte, pensa assim, você comprou um bem por 100 mil reais, tá? A vida útil dele é de 10 anos. O quanto vai valer esse bem daqui 10 anos? Ah, vai valer 15 mil reais. Bom, então esses 15 mil reais é o valor residual dele. É quanto esse bem vale no final do tempo dele, no final da vida útil desse bem. Então você pode vender o mesmo por 15 mil, ok? Então eu tenho o custo de aquisição menos valor residual dividido pela vida útil desse bem, tá bom? Então vamos aí utilizar de um exemplo que aí fica bem mais claro para todo mundo, tá bom? Olha só. A empresa Indústria JHD adquire em julho total um veículo para uso na sua empresa. Pagou 40 mil reais e o valor residual desse bem é de 4 mil. Então vamos lá. Custo de aquisição, valor pago, 40 mil,
menos o valor residual, ok? Dividido pela vida útil, né? Se a gente olhar na tabela do imposto de renda lá, onde trata a depreciação, ele fala que a vida útil veículo urbano são 5 anos. 40 menos 4, 36, dividido por 5, a depreciação anual desse bem, R$ 7.200. Então, ele será depreciado anualmente por R$ 7.200. Agora, um outro critério que nós temos é a depreciação pela soma dos dígitos. Olha só como que ela é interessante. Então, a gente tem o mesmo caso, na mesma condição. A grande questão é que agora nas somas dos dígitos, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção com relação ao cálculo. Primeiro, então a gente tem aqui soma de dígitos. Olha só, são 5 anos, né? Então, nós vamos somar 1 ano mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. A somatória destes dígitos aqui, que corresponde ao ano, é igual a 15, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui no primeiro ano, vamos dividir pela soma do dígito 15 e multiplicar por 36, que é o valor do bem. Então, no primeiro ano, esse bem deverá ser depreciado em R$ 2.400. No segundo ano, no ano 2 aqui, ó, eu vou pegar o dígito 2, dividir pela soma do dígito 15 e multiplicar pelo valor do bem, descontado o valor residual. E no segundo ano, a taxa de depreciação desse bem é 4.800. O acumulado do primeiro com o segundo ano, 7.200, 2.400 com 4.800, então eu tenho 7.200. E aí eu vou fazendo mês a mês até chegar o quinto ano, dividido pelo dígito, pela soma dos dígitos, que é 15, multiplico por 36 e eu tenho aí 12.000 de depreciação naquele período, que somado ao acumulado do ano anterior, eu tenho 36.000, quer dizer, a vida útil desse bem se findou no quinto ano, que é justamente aqui, ó, a soma ao final de 5 anos é justamente o valor do bem depois da sua depreciação, quer dizer, R$ 36.000. No quinto ano, esse bem aqui não vale mais aquele valor que você pagou ou adquiriu por ele, porque ele foi depreciado, né? Sofreu depreciação, ação do tempo, durante todo esse período de 5 anos, ok? Próximo exemplo, e a gente agora vai, né, sanar a dúvida de uma aluna. Professor Reginaldo, como se contabiliza a depreciação e a amortização? Bom, essa é uma pergunta realmente que confunde um pouco e deixa a gente em certos momentos até preocupados. Como contabilizar uma depreciação e amortização? Primeiro, só para que vocês fiquem mais tranquilos, tanto a depreciação como a amortização, o critério para se contabilizar é o mesmo, tá? O que muda, na realidade, é o critério para se chegar ao valor depreciável e o valor amortizado. Agora, contabilizar a depreciação, a amortização ou até mesmo a exaustão é o mesmo critério. Vamos aqui a um exemplo, quer ver? Olha só. Então aqui a gente tem a mesma empresa, JHD Indústria, adquiriu em julho tal o veículo, né? O valor do bem 40.000, tendo valor residual de R$4.000. Vou aplicar a depreciação para ele. Naquele caso, a gente está usando a depreciação pela soma dos dígitos. Como é que eu vou contabilizar? Eu vou contabilizar a depreciação como debito despesa de depreciação ou despesa com depreciação, porque na realidade ele é uma despesa dedutível lá do meu resultado, tá? E vou creditar depreciação acumulada. Essa depreciação acumulada vai lá no grupo do ativo não circulante, né? Lá no meu imobilizado. Então ele vai lá deduzindo o valor do imobilizado. Agora, a despesa com depreciação, eu vou levar ela para o ARE, para a apuração do resultado, e depois eu vou demonstrar ela dentro da minha DRE, tá bom? Então a gente tem que fazer todo esse levantamento aí. Bom, como é que fica a depreciação
contabilizada dentro do balanço patrimonial. Olha só como que fica fácil, tá? Quando eu falei para vocês que a gente tem que a depreciação acumulada ela vai aparecer num ativo não circulante lá dentro do imobilizado, olha aqui, ó, veículo, né? Ali, ó, menos depreciação acumulada. Se você me pergunta quanto que vale o veículo, ele não vale esse valor de 40 mil, quer dizer, ele vale 40 menos 2.400, então ele está valendo em torno aí de 37.600, não é isso? Porque ele tem R$ 2.400 de depreciação. Então está aqui a depreciação de 2.400 e agora a gente vai lá para a DRE. Lembra que eu disse que despesa com depreciação vai para o ARE e para o DRE? Então a gente tem aqui, ó, receita de venda R$ 6.000. Lá na despesa operacional a gente está com ela aqui, ó, a depreciação daquele veículo, 2.400. 6.000 com 2.400, a princípio eu tenho um lucro líquido de exercício aí de R$ 3.600. Então, vale frisar muito bem, despesa com depreciação eu vou debitar, e aí eu mando ela para o ARE e DRE. A depreciação acumulada eu vou acreditar, porque são contas redutoras do meu ativo não circulante, lá do imobilizado, tá bom? A gente não pode esquecer de maneira alguma disso. Agora, com relação à amortização, ela corresponde à recuperação de um investimento feito em bens intangíveis, né? Em bens intangíveis como obras de arte, letras de música, marcas e patentes, enfim, ou de valores aplicados em despesas que contribuam para a formação de resultado de mais de um exercício contábil, que serão lançados como custo ou encargos em cada exercício. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Com que maneira que a gente vai poder entender esse critério? Bom, os principais sujeitos à amortização, olha só, pertencem ao ativo não circulante. Claro, lá o grupo do imobilizado e intangível. Exemplo, as marcas e patentes, os pontos comerciais ou ponto comercial, que nós chamamos de fundo de comércio, benfeitorias executadas em prédios de terceiros, direitos autorais e demais itens. Então, serão esses os sujeitos principais a ter intervenção pela amortização. O que é importante que nós tenhamos consciência é que ela será fixada, tendo em vista o número de anos restantes de existência do direito e o número de períodos em que deverão ser usufruídos os benefícios decorrentes desse ativo, e lá no decreto 3.000, na RIR 99, fixa em 5 anos o prazo mínimo de amortização e na 6.404 fixa que o prazo não pode ser superior a 10 anos. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Prazo mínimo não pode ser menor que 5 e não pode ser superior a 10 anos, conforme a nossa 6.404. Lembra que eu disse agorinha, disse assim, olha, amortização, depreciação e até mesmo a exaustão, o método de contabilizar é o mesmo. O que muda, obviamente, é o critério de apuração de cada um. Então, lembra assim, ó, despesa com depreciação eu debito, depreciação acumulada eu credito. A amortização é a mesma coisa, nós vamos debitar despesa com amortização e creditar a amortização acumulada. Como que isso vai ficar lá no meu balanço? Vai ficar da seguinte maneira: intangível, amortização acumulada, quer dizer, esse intangível não vale mais 40 mil, ele vale na realidade 36, porque 40 menos 4, ele já está valendo 36 mil por conta da amortização acumulada, né? E lá na demonstração do meu resultado, dos R$6.000 de receita, 4 mil teve intervenção por conta da minha despesa com amortização. Então, na realidade, o meu resultado líquido nesse período aqui é só de R$2.000. Então, frisando novamente, a amortização, eu debito despesa com amortização. Essa despesa com amortização, ela vai ser lançada na escrituração na ARE e na DRE, porque são contas de resultado, e a depreciação acumulada será creditada, porque são contas redutoras do meu ativo. Quais ativos? Ativos do cunho não circulante, imobilizado e intangível, ok? A gente não pode esquecer disso, moçada. Bom, seguindo. Aqui a gente tem
claro, uma dúvida de um colega e a gente quer dividir essa dúvida também com vocês. E quais são as deduções utilizadas nessa demonstração financeira? Bom, essa é uma das perguntas mais constantes, né? Quais são as deduções que são feitas nas demonstrações financeiras? A demonstração financeira que nós temos, a demonstração de resultado que nós temos é a DRE. É lá onde a empresa, onde ela consegue visualizar o resultado líquido dela, quer dizer, o lucro dela. E quanto desse lucro foi destinado, o quanto desse lucro foi destinado a sócio, o quanto dessa receita foi paga em despesas operacionais ou não operacionais, despesas tributárias, né, de cunho tributário, quanto foi o custo da manutenção daquela mercadoria, enfim. Então, para isso, a gente tem um exemplo bem bacana que foi feito aqui para os senhores, tá? Vamos lá. Olha só, a gente tem então uma receita bruta de 50 mil, olha aqui as deduções financeiras que a gente tem como dedução: a devolução de venda, abatimento, os impostos incidentes sobre venda, normalmente PIS, COFINS, ICMS, tá? Se for prestação de serviço, ISS-QN, dependendo da modalidade tributária, ainda tem aqui sobre a venda o imposto de renda e a contribuição social, IPI e outros itens, tá bom? E outros impostos, na realidade. Depois a gente tem, então, a receita operacional líquida, né? Eu tenho a receita operacional líquida 50 menos as deduções 45 mil, e aí a gente tem as menos despesas operacionais. Aí tem despesa com venda, despesa administrativa, depois a gente tem despesas financeiras, né, que são juros e algumas outras situações que a empresa acaba pagando, né, no final de cada mês, quando descobre a conta, enfim. E aí, óbvio, tudo isso é igual ao resultado antes do imposto de renda. É óbvio que o meu resultado antes do imposto de renda é R$ 40.800. E aí, óbvio, a gente tem que calcular esse imposto de renda. Aí eu provisiono o imposto de renda, aqui no caso a gente utilizou da base legal, que é 15%. Então, 15% sobre 40.800 eu tenho 6.120 de imposto de renda provisionado para recolher e contribuição social provisionada usando como base 9%, provisionada sobre os 40.800, eu tenho 3.672 de contribuição social para ser paga. Mas ainda não acabou, né? Isso aqui é uma continuação, porque é bem extenso o demonstrativo. Então, ainda dentro da DRE, o meu lucro, depois do imposto de renda e antes das participações, está dando 31 mil. Lembra? Estava dando 40 mil, aqui por conta do imposto de renda e a contribuição social, já diminuiu em R$ 9 mil. Aí eu tenho os 31.008 de lucro antes das participações. Agora tem o quê? As participações por lei. Então a gente tem os debêntures, a participação dos empregados, né? Ter o percentual de participação dos empregados, participação de administradores, de partes beneficiárias que a empresa tem, fundos de assistência e, obviamente, previdência de empregados. Então, deduzindo tudo isso, de 31.008 de lucro, ele passa a ter um resultado líquido de exercício de R$ 22.008. Agora, isso vai ser dividido pelo número de ações que a empresa possui, nesse caso aqui, ela tem 5.502 ações e o lucro ou o resultado líquido por ação é de R$ 4,00. Então, a partir daqui, é claro que a empresa vai poder distribuir dividendos, porque tudo aquilo que foi feito por base legal, todas as distribuições e todos os pagamentos que foram realizados naquele período foram demonstrados no demonstrativo de resultado e chegou-se então a um resultado por ação na casa de R$ 4,00, ok? Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a vocês e deixo uma dica muito importante: não deixem de pesquisar, não deixem de ler, não deixem de buscar novas informações. A gente está 100% disponível no quadro de avisos e contamos com vocês para toda e qualquer dúvida existente. Um forte abraço e até mais!